Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à FABEM. Sintam-se amorosamente acolhidos pela espiritualidade por todos nós. Aqueles que tiverem o celular ligado, por favor, ou coloquem em modo silencioso ou desliguem. Que sejam todos muito bem-vindos em uma atmosfera de paz, de amor e harmonia. Nós que já frequentamos a FABEM, estamos aqui hoje, e os que vêm pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. E assim, todos que assistirão futuramente pelo canal do YouTube, podem contemplar a nossa palestra de hoje. Venho convidar o Edson para fazer a leitura inicial. Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Primeiramente, agradecer aos mentores da casa pela oportunidade que nos é concedida de participar e contribuir para esse banquete espiritual que nos é concedido hoje. Hoje teremos a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. Lição número 9, reuniões cristãs. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cercadas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Passagem registrada em João, capítulo 20, versículo 19. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inovidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. E, nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastado de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Mestre Jesus, que os teus ensinamentos possam ser cada vez mais compreendidos, difundidos e praticados por todos nós encarnados e desencarnados, e que possamos sempre ser instrumento da tua luz, do teu amor e da tua paz. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Agora eu convido todos vocês para nós darmos início à nossa prece. Peço que todos fechem os olhos, serenem seus corações e tragam à tela mental a imagem de Jesus. E diante de tamanha luminosidade, viemos agradecer, Senhor, por estarmos hoje na casa, prontos para receber todo o conhecimento do nosso convidado, que nos traz com tamanha amorosidade e dedicação, e muita gratidão pela vida que lhe é contemplada
e trazer para nós os ensinamentos do seu conhecimento total e trazer Jesus para cá, para que todos nós possamos aproveitar e levar adiante durante toda a nossa semana com o coração cheio de amor e generosidade. Senhor Jesus, queremos mais uma vez agradecer e ao Espírito de Bezerra de Menezes todo o trabalho, todo amor e todo acolhimento. Muito obrigada. Graças a Deus. Hoje o nosso convidado é o Tato Savi. Tato, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos aqui nós, prontos para receber todo o seu conhecimento e toda a sua amorosidade. Por favor, a palavra é toda sua. Está mudo. Seu microfone está desligado. Ah, sim. Agora deve estar. Então, boa tarde, pessoal, mais uma vez. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Me sinto entre amigos e espero contribuir um pouco para esse período aqui que nós vamos estudar juntos para melhorar a nossa vida. Pessoal, eu posso fazer a palestra e em torno de 50 minutos é a duração, né? A Thais me deixou bem avisado aqui para eu não passar do tempo, porque vocês têm reunião mediúnica ou algo assim, alguma obrigação depois. Então, vou respeitar bastante esse horário, tá joia? Bem, pessoal, a palestra de hoje é um título muito interessante, que eu acho muito lógico, muito equilibrado de comentar. O equilíbrio emocional, né, e o papel da educação. Ah, que legal ver vocês aí. Puta que joia. Deixa eu dar um tchau aí para vocês, olha só. Ah, que delícia, que bacana. Muito bom, pessoal, estar aí com vocês, viu? Aqui, mesmo que online, me sinto em casa, me sinto entre vocês aí. Então, pessoal, isso é muito importante, porque nós estamos percebendo que o desequilíbrio emocional em nossas vidas é muito prejudicial. O desequilíbrio emocional faz com que tomemos atitudes muito equivocadas e que, por cima da nossa razão, a emoção acaba se impondo e nós ficamos, às vezes, sem poder ter forças para reagir. É através do desequilíbrio emocional que ocorrem os suicídios. Olha que tristeza. É através do desequilíbrio emocional que ocorrem os homicídios. E isso tudo prejudica demais a nossa evolução. Nós sabemos que o suicídio é uma das mortes mais problemáticas que temos para enfrentar no mundo espiritual. Então, tenho confiança que se nós conseguirmos, desde pequenos, com nossos filhos, ir educando, fortalecendo emocionalmente essas pessoas, nós vamos tê-los mais seguros de si mesmos. E o importante é que a palestra tem como estratégia não isolar os filhos para que eles não passem por contrariedades. Não é essa a ideia. Nós temos que criar filhos fortes para o mundo, como nós também, para enfrentar as dificuldades que estamos passando. Veja aí que enfrentamos uma pandemia, algo que levou muitos dos nossos amigos, da nossa família para o mundo espiritual, tanto que nós precisamos nos adequar a essa situação. Se não tivéssemos equilíbrio emocional para encarar tudo isso, a situação ficaria muito mais complicada. E não é, então, a questão de não enfrentar uma pandemia ou qualquer coisa que o planeta nos ofereça como aprendizado, mas sim estarmos fortalecidos emocionalmente para conseguir sermos pessoas menos instáveis. E olha que interessante essa frase de Jesus, como faz uma ligação correta, ao meu entender, sobre o nosso tema de hoje. O mestre diz e nos orienta que nós deveríamos amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Poxa vida, nós não precisamos pedir para ninguém, ou uma mamãe, por exemplo, amar os seus filhos. Por quê? Porque emocionalmente isso é favorável. Nós amamos as pessoas que estamos próximas, como a família, os amigos, aqueles que nos fazem o bem, naturalmente. A nossa emoção não está sendo contrariada, mas vem nosso Cristo, o ser mais elevado que já passou pela Terra,
e nos pede que amemos os nossos inimigos, que oremos por aqueles que nos perseguem. Eu consigo entender essa afirmação como que Jesus dizendo que as nossas emoções podem nos pregar peças. Porque se ele pede que nós amemos nossos inimigos, ele está pedindo que contrariemos as emoções, contrariemos naturalmente aquilo que sentimos, porque ninguém quer orar pelos inimigos, ninguém quer amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos fazem mal. É só você lembrar do seu período de escola, quando você era uma criança, um jovem, e que alguém lhe envergonhava, lhe fazia mal. Você não ficava com uma vontade de vingar, uma vontade de fazer ele também passar uma vergonha, ou de chamar teu irmão mais velho para dar um tranco naquele menino? Isso é porque, naturalmente, as emoções nos levam a certas atitudes. Mas o nosso Cristo vem e nos pede que amemos os inimigos e oremos pelos que nos perseguem. E isso é complicado, porque às vezes é muito difícil. Mas não é aqui que está se perguntando o que está sendo fácil na vida, e sim que todo treinamento nos levará a uma condição melhor, uma condição mais elevada. Olha que bonito, que interessante, se nós estudarmos e entender como que a psicologia, a psiquiatria, a ciência hoje define um ser humano. E vejam só, didaticamente, nós podemos ser divididos em 3 inteligências, didaticamente. Na verdade, não está em nós uma parte que eu corto, essa parte é a inteligência de uma delas, essa é a outra. Não, nós somos tudo ao mesmo tempo, mas didaticamente pode ser dividido em 3 inteligências. A primeira é a inteligência cognitiva. A segunda, não numa ordem, mas didaticamente, é a inteligência emocional. É dessa que vamos falar, é dessa que vamos nos apoiar. E, por último, ou em terceiro, a inteligência volitiva. Observem como tudo na nossa vida, todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações estão enquadradas numa dessas 3 inteligências. Notem que bonito, que interessante. Se eu disser assim, o que é a inteligência cognitiva? Bem, o senhor Platão, aquele que escreveu da filosofia grega, define a cognição como a capacidade do ser humano de aprender alguma coisa. Então, nós aprendemos alguma coisa através da inteligência cognitiva. Então, eu estou vendo aqui na plateia muitas pessoas, e eu posso dizer que entre vocês tem um que é matemático, um que é arquiteto, um que é professor de história, ou qualquer ramo de trabalho que vocês seguiram, cozinheiros, qualquer coisa, pintores de parede. Tudo isso que vocês aprenderam a fazer, como eu também, faz parte da nossa inteligência cognitiva. É ela que nos dá a capacidade de aprender, fazer um cálculo matemático. É o que o computador faz. O computador é exclusivamente cognitivo. Ele faz cálculos, ele faz raciocínios sem nenhuma emoção envolvida. Se vocês já fizeram isso, vocês vão entender facilmente. Eu teve vezes que deletei sem querer algumas fotos que eu havia feito, que para mim eram muito caras, muito importantes, e quando eu dei a ordem para deletar, o meu computador deletou sem nenhuma tristeza. Ele não tem esse tipo de raciocínio. Por quê? Porque ele não tem a inteligência emocional. Nós temos. Então, além da inteligência cognitiva, temos a inteligência emocional, que é a parte que nos dá as emoções, os sentimentos, e que muitas vezes nos pregam peças, fazem com que a gente tome uma atitude que depois nos arrependemos do que fizemos. Se nós analisarmos muitas vezes o nosso arrependimento, é quando concordamos que tomamos uma atitude que não devia ter sido tomada, ou pelo menos não daquele modo, nós nos arrependemos. E pode saber, quem tomou essa decisão quase sempre foi a inteligência emocional. Porque a inteligência cognitiva, ela é fria, ela analisa os pontos de vista tentando acertar. E a emocional é quase que uma criança mimada, birrenta, que quase sempre toma atitudes problemáticas e que interferem depois muito amargamente em nossa vida.
Essas duas inteligências seriam aquelas inteligências que nos ajudam a tomar decisões, então pôr em prática uma ação. E aí entra a inteligência volitiva, que vem de vontade, que significa a ação em alguma coisa. Um filósofo racionalista como René Descartes define desejo e vontade como sendo coisas diferentes. Por exemplo, o seu desejo é íntimo, é o que você gostaria lá na sua intimidade de estar fazendo. E a vontade é a manifestação em ação, que pode ser até contrária a esse desejo. Um exemplo que, por exemplo, eu não quisesse estar aqui. No meu desejo, eu gostaria de estar fazendo outra coisa. Estar brincando com meu filho Henrique, estar tocando um instrumento musical, ou estar passeando num shopping aqui de Bauru. Isso seria o meu desejo, mas a minha vontade, a minha inteligência volitiva, e volitiva vem de vontade, é a ação real do que eu estou fazendo. Então, eu posso estar com desejo de não estar aqui, não estou, é só um exemplo. Graças a Deus, o meu desejo é realmente estar aqui, e a minha vontade também. Mas a vontade ela é subordinada às duas outras inteligências. Eu estou vendo aqui, na maioria das vezes, meninas, ó, tá entrando uma menina ali pela porta, tem um senhor aqui do meu lado, do meu lado direito aqui, com uma camisa parecida com a cor da minha, meio verde. Mas eu vou dar um exemplo usando as meninas que estão aqui presentes. Vamos imaginar, meninas, que vocês estão andando num shopping center. E aí vocês passam de frente de uma vitrine, onde tem lá um sapato muito bonito. E vocês ficam tocadas por esse sapato. Vocês estão com muita vontade, emocionalmente tocadas e querendo comprar para ir numa festa ou para usar, para ter aquele sapato. Só que a hora que você olha ali o preço, ele está um pouquinho acima da conta que você poderia fazer. A sua inteligência, gostei de uma que já mexeu na cabeça, já deu uma risada ali. É muito legal esse exemplo. Quando você usa a razão, assim, puxa vida, eu não deveria me endividar mais, eu vou entrar no limite do cartão de crédito, ou já entrei. Essa é a inteligência cognitiva, aquela inteligência que te põe na razão. Ela não usa de emoção, mas a inteligência emocional fala, mas eu não vou viver mais bem sem esse sapato. Eu tenho que comprar, eu preciso dele. Se eu não colocar esse sapato no meu pé, o meu coração não é mais feliz. É sapato no pé, coração feliz. Sapato fora do pé, coração triste. E a inteligência emocional não considera cartão de crédito, ela não está preocupada com isso. Ela quer porque quer. Então você fica nessa briga consigo mesmo. Muitas vezes nós temos conflitos conosco, por quê? Porque as nossas inteligências não estão compatíveis com o que queremos ou o que devemos fazer. Então a inteligência cognitiva fala: não faz mais gasto, já está pagando cartão alto, vai entrar no cheque especial, não faz mais. Mas a emocional não quer saber, nos prega peças e fala, eu quero porque quero. E a inteligência volitiva, então, é como se fala, vai, decide, vamos entrar ou não vamos entrar? O que é para fazer? Fala o que é. Aí, quem vai dar a voz final, a cognitiva ou a emocional? E isso, pessoal, é o que nós precisamos conseguir nos fortalecer para não sermos seres tristes. O exemplo do sapato na vitrine pode ser um exemplo até facilmente resolvido. De repente, você pede a alguém que lhe dá o sapato, ou você então não compra ele, mas e quando alguma coisa nos machuca profundamente, um comentário de alguém sobre nossa pessoa em público, que nos feriu, alguém que amamos e nos traiu, alguém que investimos toda a confiança e que não honrou nossa confiança? Aí ficamos destruídos emocionalmente e podemos tomar atitudes muito equivocadas. Mas a história e essa ligação de controle emocional e o papel da educação é para nos construir desde pequenos, e nós vamos chegar nisso sem demorar muito mais tempo. Pessoal, para ficar bem claro e entender, é o seguinte: imagina que vocês foram colocados, ou todos nós, num quarto sem a força da gravidade, sem existir ar ali dentro e sem existir luz. Então, vou supondo que possamos viver nesse ambiente. Você está num quarto sem ar, então o som não se propaga. Você não é capaz de ouvir nem de falar nada. Você está num local sem luz, então você não é capaz de ver nada. E você está num local sem gravidade, você não se apoia mais em nada, você não toca,
Notem como todos os nossos sentidos físicos, audição, o tato, o olfato, o paladar, foram anulados. Se você se encontrar num lugar sem gravidade, sem som, sem ar e sem luz, nenhum dos seus sentidos está funcionando, mas tem um sentido que está intocado, que é o pensamento. O pensamento representa a inteligência cognitiva. O próprio Leonardo da Vinci dizia achar incrível a possibilidade de deitar num quarto escuro e fazer matemática e pensar no que quisesse, porque o pensamento dele é intocado. E olha que bonita essa parte, já serve para nos encorajar. Deus, nosso Pai, colocou no pensamento a possibilidade de orarmos, de falarmos com Ele. É através do pensamento que nós fazemos uma prece. É claro que podemos nos emocionar, não tem problema, mas é o pensamento que raciocina, que fala com Deus. E não precisa ser através de palavras articuladas, não precisa ter gestos que representem uma prece, não precisa colocar as mãos juntas, porque senão um homem que não tem as mãos, que teve um problema e perdeu os braços, ou alguém que não fala um certo idioma, estaria blindado a conversar com Deus. Então, é só através do nosso pensamento. Então, nesse quarto escuro, esse exemplo, nós temos todos os sentidos anulados, porém a inteligência cognitiva, que é eu para comigo mesmo, está intocada. Então, inteligência cognitiva sou eu para comigo mesmo. Eu interfiro comigo, é o meu pensamento, e eu faço isso que eu quiser. Eu poderia chegar aqui agora, presencialmente, trancar vocês que eu estou vendo aqui nessa sala e obrigá-los a fazer o que eu quero. Obrigá-los a se ajoelhar, a implorar pela própria vida, a se humilhar diante de mim, senão eu posso cometer um crime, eu posso fazer mal a vocês. E vocês são obrigadas a obedecer. Mas o pensamento de vocês eu não consigo alterar. E nem que eu quisesse, você me falasse, já estou pensando no que você quer, poderia não estar e eu não teria acesso a isso. Notem como Deus colocou para nós, num lugar intocado, a possibilidade de pensar nele. O próprio Allan Kardec, quando pergunta o que é a prece, né, eles respondem, orar é pensar em Deus, é pôr-se em comunicação com Deus, é aproximar-se de Deus. E todos esses três estão na inteligência cognitiva. Mas olha só que interessante, agora de repente acendeu uma luz e iluminou algum objeto no interior desse quarto que aparentemente estava totalmente sem luz, sem gravidade e sem ar. A partir do momento em que meus olhos veem alguma coisa neste quarto, nesse ambiente, a minha inteligência emocional nasceu para o mundo, porque a inteligência emocional é como eu reajo ao mundo, é o que o mundo faz para mim. A inteligência emocional, ela sempre está de acordo com o que o mundo faz para nós, ou alguém faz para nós. Não sou mais eu comigo mesmo, é o exterior para comigo. Então, notem que interessante. Vamos imaginar, como está na grande maioria das vezes aqui as meninas, mas os rapazes também participam, porque eu me incluo nessa. Imaginem, meninas, que vocês estão num quarto escuro, mas agora não é desse exemplo. Vocês estão no quarto ao lado do esposo, ou num quarto ao lado da esposa, ou num quarto sozinha, mas está lá e escuta um barulhinho, e vocês não estão vendo nada, o quarto está escuro, como se fosse de um inseto voador, assim, ó. E ele bate, assim, ó, como se tivesse pousado em algum lugar. Aí vocês falam, meu Deus do céu, que barulho é esse? Aí vocês escutam outra vez. Então vocês vão lá e acendem. Até agora vocês não sabem o que é. Notem que a humanidade, que vocês não foram influenciados totalmente. O ouvido já está captando alguma coisa exterior. Vocês estão ouvindo. Mas quando vocês acendem a luz e vocês procuram numa parede branca, como eu estou vendo aqui da Fabem, uma baratona gigante, assim, ó, parada lá no teto. Ó, isso aqui é a antena dela. Meu dedo é a antena da barata, ó. Ela tá mexendo lá, assim. O que vocês fazem, meninas? Ah, é só uma barata gigante, daquelas cascudas monstro. Vamos dormir, apaga a luz, tá tudo em paz. Olha que coisa maravilhosa, pessoal. Olha que coisa mais linda aqui, ó. O Henrique com a cabeça de panetone. E aí, pessoal, a minha inteligência emocional já está feliz só de ter presenciado esse menino aqui. Aí acontece isso.
A inteligência emocional de vocês não deixa mais vocês dormirem. Notem como ela tem capacidade de falar, ou você tira esse inseto daqui, essa barata daqui, ou eu saio daqui. Ou ela morre, ou eu morro. Não tem como mais fazer nesse exemplo. Porém, a inteligência volitiva é quem vai, então, levantar, pegar o inseticida, pegar o chinelo, vai pegar o cobertor e trocar de sala, vai dormir no outro quarto. Isto somos nós, pessoal. Observem como isto é um fato. Isso acontece em nossa vida. A barata poderia ser um livro. Então, você vê um livro de Chico Xavier e se alegra. Você vê a foto do seu filho e se alegra. Você está fazendo uma palestra e, de repente, o seu filho recortou a caixa do panetone, colocou na cabeça e vem aqui. E a sua inteligência emocional fica totalmente alterada. Isto acontece conosco o tempo todo. Muitas das vezes é agradável, é tranquilo, é gostoso. Só que muitas vezes nós vemos que a pessoa deixa de ter vontade de viver. Ela está tão ferida, ela está tão machucada que ela não consegue mais viver. Aqui que entra a educação, a necessidade de educar nossos filhos, de educar as crianças para que elas cresçam mais fortes emocionalmente. Jesus tem uma frase maravilhosa, como tudo que o mestre falou, mas essa é mais uma delas. Ele se refere a Simão Pedro, ele fala: um dia entenderás, Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. A nossa perversidade, pessoal, muitas vezes vem da nossa fragilidade como seres humanos. Quanto mais poderoso, realmente poderoso é um ser humano, menos ele tem necessidade de provar isso. Notem que nosso Cristo, que poderia ter feito o que quisesse pelo poder que tem, poderia ter nos exterminado, poderia ter nos aniquilado quando estávamos fazendo mal a ele, não reage em nada, não se defende, se entrega à nossa vontade. Então, essa é a questão que nós precisamos entender. Nós somos muito fortes intelectualmente. Se você analisar hoje em dia os currículos, as competições entre universitários, está cada vez mais acirrada. A nossa inteligência cognitiva está cada vez se desenvolvendo mais. E no Livro dos Espíritos isso é afirmado. Pelo caminho intelectual evoluímos sempre. O problema é o caminho moral. O caminho moral, o caminho da educação emocional, esse que está sendo sempre mais debilitado. Mas nós continuamos, então, frágeis emocionalmente. Eu vejo, incrivelmente, como, por exemplo, um menino PhD de matemática, já está na pós-graduação, no doutorado, extremamente inteligente, com bolsas na Alemanha ou nos Estados Unidos, triste, abalado, porque terminou com a namorada e ela disse que ele não é inteligente. A namorada chamou ele de burro e ele está abalado, abaladíssimo, não tem mais razão de viver, sendo que ele é extremamente inteligente cognitivamente, só que o emocional dele está muito abalada, muito fraca, muito problemática. E agora, pessoal, para não passar muito tempo, como o tempo corre demais, vamos pensar onde podemos acertar mais, como que podemos fazer um jeito de fortalecer emocionalmente a nós mesmos. E é mais fácil, pessoal, se nós começarmos do começo. Aqui que começa uma parte muito importante na doutrina dos espíritos, que é comentar que a criança, ela precisa ser tratada de uma maneira a se fortalecer emocionalmente. E nós, muitas vezes, fazemos o contrário, poupando ou fazendo de tudo para que o nosso filho não seja contrariado, não atendido em suas vontades, que qualquer mínima contrariedade ele já se abala emocionalmente de uma maneira irreversível, muitas vezes. O Isamitiba, um educador em que eu li bastante alguns dos livros dele, quando o Henrique era bem pequeno, para tentar não errar tanto na educação do Henrique, eu estava procurando alternativas, ele disse que os extremos são muito ruins, mas entre aquele que faz todas as vontades do filho, tudo pode, e entre aquele que não faz nenhuma vontade, nada pode,
erra menos o que diz que nada pode. Está errado também, mas ele erra menos, porque o emocional da criança, a contrariedade, vai prejudicar ela mais para frente, caso ela não tenha limites. Né? Isso é muito interessante. Olha que pergunta boa que Allan Kardec fez na questão 383 do Livro dos Espíritos, que chama muito a nossa atenção. Qual é a utilidade de se passar pelo estado de infância outra vez? O que ele quer dizer? Espíritos muito elevados, como diz o senhor Albert Einstein, do Gandhi, ou qualquer outro espírito que se destacaram cognitivamente aqui na Terra, ao reencarnarem, precisam passar pela infância outra vez. E Allan Kardec observava que na infância, aparentemente, a gente não faz muita coisa. A gente brinca de carrinho, aí cresce um pouco mais, vai na escola, começa a ganhar a coordenação motora, vai se desenvolvendo, mas só conseguimos ser úteis, na verdade, à humanidade já ali mais na adolescência, na fase jovem adulto, quando podemos trabalhar, quando podemos tomar decisões mais profundas. Então, Kardec sabiamente perguntou, por que um espírito muito elevado precisa passar outra vez pelo estado de infância quando ele reencarna? Olha que resposta sábia, como tem a ver tudo isso que nós estamos falando. Dizem os espíritos, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe. Veja que mesmo que ele perca, entre aspas, esse tempo até chegar a uma fase adulta, não é uma perca de tempo, não, porque ele é mais acessível às impressões que recebe. Continuando, capazes, tais impressões, de lhe auxiliarem em seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão incumbidos da sua educação. Então, às vezes você pensa que educação é dada na escola. É um equívoco. A educação é dada pelo papai, pela mamãe, pelo irmão mais velho, pela família, pelo padrasto. A escola dá instrução. A escola ensina matemática, geografia, ciência, inglês, todas as matérias. Mas ela não deve, por exemplo, falar qual religião é melhor, porque naquela sala de aula existem filhos de papais católicos, filhos de papais espíritas, filhos de papais ateus. E não deve segregar. Então, vamos criar uma escola onde se possa falar sobre catolicismo. Mas aí começa a segregar demais e separar grupos. Isso cria inimizades. É bonito se a escola tiver homem, mulher, branco, negro, católico, evangélico, ateu, e eles juntos ganham a instrução. E cada um na sua casa que determina qual é a religião que vai seguir. Eu mesmo, sendo espírita, tenho na família católicos, testemunhas de Jeová. E, em particular, alguns testemunhos de Jeová, que através são concunhados, trazem os filhos para congressos aqui e eles pousam em casa. E muitas vezes os pais não estão aqui. E eu, como espírita, não me sinto no direito de colocar na cabeça das crianças que são testemunhas de Jeová pensamentos sobre reencarnação, sobre perispírito, sobre coisas cartas psicografadas, que não é do universo religioso deles. E eu estou cuidando daquelas crianças como meus filhos, mas eu não vou forçá-los a seguir um pensamento que difere do pensamento dos pais deles. Isso tudo é só para dizer que nós que estamos incumbidos da educação, estamos incumbidos com os nossos em casa. Mas a escola não está incumbida da educação do seu filho. A escola está incumbida da instrução e de respeitar a educação que o papai e a mamãe está dando àquela criança. Isso é o que aqui o livro está dizendo. Então, nós não precisamos ser pais ou mães daquela criança para estarmos incumbidos. Muitos de nós foi criado pela avó e pelo vô. Então, a avó e o vô é que estão incumbidos da educação. Se você casa-se com um homem ou com uma mulher que já tem um filho e que, por exemplo, o pai dessa criança faleceu, a mamãe ficou viúva com um filho pequeno e você então casa com essa mulher, você está incumbido da educação daquela criança, que não é seu filho, é seu enteado, mas você está incumbido e esta incumbência está sendo favorável a você porque ele está passando por uma fase de infância. E na fase de infância, mesmo os espíritos mais elevados precisam passar por ela para que tornem mais acessíveis
as impressões que recebe. E é aí que nós vamos fortalecer, porque muitos dos nossos filhos vão chegar da escola tristes, receberam um bullying. Nós precisamos ajudá-los a se fortalecer. Por isso até, pessoal, acredito e sei que Jesus permite que tais contrariedades ocorram conosco para nos mostrar que nós precisamos nos fortalecer. Se não fossem por elas, como seria, pessoal? Se não fossem as dificuldades que enfrento, as pandemias da vida, como que eu conseguiria ser alguém melhor, mais virtuoso e menos viciado, menos egoísta, menos orgulhoso? Somente através dessas coisas. Se eu não tivesse contrariedade nenhuma, eu não conseguiria experimentar em mim as provas emocionais, a minha inteligência emocional. Então, olha que bonito, olha que interessante. No Evangelho segundo o Espiritismo está escrito assim: desde pequenina, a criança manifesta instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Então, ao observarmos que as nossas crianças estão em situações onde estão indo por um caminho errado, estão querendo ser atendidas a todo custo, nós deveremos ajudá-las podando, estimulando a parte boa, contrariando a parte ruim, abafando os germes de tais vícios, diz aqui. Olha que bonito. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite que aquelas que possam ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falta a possibilidade, e sim falta a vontade. Veja aqui a inteligência cognitiva, mais uma vez, a inteligência volitiva também da vontade aparecendo. Então, se nós recebemos essa incumbência, devemos observar desde pequenininho quais são as contrariedades que eu devo dar, que eu devo aplicar ao meu filho, para que ele cresça mais fortalecido. Vocês acham que o Henrique entrou aqui com a máscara de panetone à toa? Não, estava tudo combinado, tudo tão tramado que é maravilhoso. O que eu quero dizer? O Henrique entrou aqui com a máscara de panetone. Eu não precisava ser grosseiro com ele, falar, sai daqui, estou fazendo uma palestra, você não se toca. Não, eu recebo aquele carinho, eu brinco com ele, eu mostro que é a criança mais linda da face da Terra. E olha só, pessoal, não sei se é porque eu sempre achei criança recém-nascida meio estranhazinha, né? Parece um joelho, meio estranho. Sempre achei criança recém-nascida dos outros meio estranho. Mas quando meu filho nasceu, eu achei que ele era maravilhoso. E eu acho que não é porque ele era meu filho, é porque ele era maravilhoso mesmo. Acho que não tem a ver essa parte de ser meu filho. Mas voltando ao normal, então. Agora, se ele ficasse aqui atormentando, papai, deixa eu fazer, papai, eu quero fazer uma... Eu deveria contrariá-lo e dizer que agora papai está fazendo uma palestra. Não posso brincar com você, não posso lhe atender. E manter-me, mesmo que ele se contrariasse emocionalmente, mas depois falar para ele e explicar. E muitas coisas acontecem na nossa vida dando uma bandeja, uma bandeira para a gente fazer. Muitas vezes o Henrique quis fazer uma coisinha que com videogame ou alguma outra coisa, não deu para a gente fazer, a gente tentou, não funcionou, não sabe por que aconteceu. E eu tive a oportunidade de falar, Henrique, não fica triste não. Podia ter dado certo como podia não ter dado, a gente vai ficar feliz igual. Não deu certo hoje, dá certo amanhã. Mas fortalecê-lo emocionalmente. Porque, pessoal, podem saber, ninguém comete suicídio por não compreender a arte moderna, viu? A gente comete suicídio porque a gente não aguenta mais carregar no coração um sentimento que parece que não vai embora. Essa problemática é que tem feito com que muitas pessoas desistam de viver, mesmo sabendo que a doutrina já falou que ninguém morre, que ninguém acaba, mesmo que morra o corpo físico. Aí tem uma pergunta de um pai, que Deus fará tudo pai e tudo mãe. Diz assim, ó, a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará, que fizestes do filho que eu confiei à vossa guarda?
mostrando para a gente que nós vamos prestar contas, aos filhos que são de Deus, e na verdade ele nos emprestou. O Chico Xavier tem uma frase muito bonita, que ele fala que antes de serem nossos filhos, eles são filhos de Deus. Então saibamos essa diferença. E Deus nos confia um filho que é dele, para nós criarmos, educarmos da melhor maneira e também aprendermos nesse processo de educação. Mas aí acontece, pessoal, dos nossos filhos crescerem e vão chegando à adolescência. E vai ficando um pouco mais complicado. Na adolescência, a parte já da argumentação tem que ser mais elaborada. E nós precisamos sempre nos aproximar dos nossos filhos, nunca se distanciar deles. Eu estou percebendo, o Rick já tem 11 anos, está um pré-adolescente, e eu percebo que as questões que ele levanta, as respostas que eu sou obrigado a dar, precisam ser mais elaboradas, mais coerentes. Mas é possível continuar no caminho educacional, no caminho para ajudá-lo. É diferente de quando era criança. Eu percebi que quando criança rendia muito mais os ensinamentos. Era muito mais moldável o ser humano. Agora está um pouco mais complicado. Agora, quando ele chegar à condição de vida adulta e já estiver batendo asas aí, voando com as próprias forças, não há mais o que eu faça, pessoal. Aí o pai e a mãe me entregam a Deus, fizeram o que puderam, claro que vão ajudar, vão auxiliar, mas agora não tem mais volta, agora não tem mais tempo. Só se vai ficar para a próxima encarnação, quando esse espírito passar outra vez pelo estado de infância, adolescência e chegar à fase adulta. Na fase adulta, pessoal, muitos psiquiatras chamam a fase dos mendigos emocionais. Vejam se você não é assim, de às vezes porque uma pessoa não te deu um parabéns no seu aniversário, esqueceu de te ligar, você cortou relação com essa pessoa. Ou você ficou magoada profundamente porque ele esqueceu, sem considerar o que houve. Se ele estava com a conta de telefone cortada, se ele esqueceu realmente, se ele teve um problema muito grave naquele dia, ele não pôde lhe dar. E a demonstração de amor que ele teve por ser seu amigo, porque se ele não fosse teu amigo, você nem ligaria. Se um inimigo não te ligou, você fala, graças a Deus não me ligou. Mas aquele amigo que você considera amigo justamente porque fez coisas boas, com sinais de amizade para você, você já vai tudo por água abaixo. Isso aí é culpa nossa. Isso é fragilidade emocional de quem está abalado. Aristóteles, o filósofo, ele fala que quando você for dar um presente a um amigo seu, você deve escolher o presente que vai agradar seu amigo, ver a sua condição financeira, comprar, portanto, o presente, colocar um embrulho bem bonito, escrever um cartão ou preparar um discurso e chegar na mão desse amigo e falar o que você quiser falar com o cartão e colocar na mão dele. A partir daí, você não tem mais responsabilidade nenhuma sobre o caso. Se ele pegar o presente, nem abrir e falar, nossa, eu não gosto dessa embalagem, e jogar no lixo, indiferente para você. Nós não conseguimos fazer assim, mas assim diz Aristóteles que deveria ser. Por quê? Porque não depende mais de você. E se precisar você passar em revista, você fala, eu comprei um presente sincero? Comprei. Estava dentro do meu alcance financeiro? Estava. Eu mandei embrulhar? Eu fiz alguma coisa para provocar? Não fiz nada. Então eu não tenho a ver com isso. E emocionalmente você estar protegido. A inteligência cognitiva, diz Aristóteles, ela deve proteger a inteligência emocional. Ela deve argumentar com a inteligência emocional para que você nunca fique abalado desse modo. E muitas vezes a mamãe ou o papai fazem o papel da inteligência cognitiva nos argumentando para nos fortalecer. Quando, por exemplo, você não passa num vestibular e se julga incapacitado e fica ali debilitado, você percebe que muitas vezes a conversa com um professor, a conversa com um pai, com um irmão mais velho, nos fortalece a estudar outra vez, fazer mais um ano de cursinho e prestar uma prova. Se não fosse por essa força cognitiva, falar, não, calma aí, não vai ficar chorasmingando pelo canto não, o emocional. Vamos lá, vamos em frente. Você conseguiria. Então, nós precisamos chegar à fase adulta sem ser um mendigo emocional. Mas vocês que estão aqui assistindo, que são adultos, que eu estou vendo, e se não foram tratados assim, são muito vulneráveis emocionalmente, dá para conscientizar-se e começar a mudar. Você, ao passar por contrariedades e perceber que ficou triste, não demora muito para ficar feliz, não.
Olha esse ensinamento que o Chico Xavier recebeu do Emmanuel, é muito bonito. O Chico estava triste por um motivo específico, o Emmanuel percebe a tristeza dele, porque o médium e o espírito são uma via de mão dupla, um sente o sentimento do outro. Então o Emmanuel percebe o Chico triste e fala: Chico, o que foi que está triste aí? Ele fala: é verdade, mano, às vezes acontece isso comigo. A minha felicidade, ela não se sustenta, ela começa a oscilar, como uma chaleira que estava esquentando no fogo, a água, e você desligou o fogo e, inevitavelmente, ela começa a perder temperatura. E o Emmanuel dá esse conselho para ele, que serve para todos nós. Ele diz: Chico, tudo bem, filho, vamos fazer o seguinte, para um pouco do seu trabalho, não escreve nada agora, não vamos psicografar. Vai para o seu quarto, feche a porta e converse com Deus. Olha que coisa bonita. Pode chorar, Chico, diz Emmanuel. Abra a comporta de lágrimas do seu coração. Mas depois, Chico, lave o rosto e vá sorrindo atender a multidão, porque o coração é seu, mas o rosto é dos outros. Note que ele está dando ao Chico uma maneira do Chico começar a aguar aquela tristeza. Não é crueldade do Emmanuel aqui falar: Chico, vai lá atender a multidão com o rosto bom, sorrindo. Não é para ele sofrer. Olha como o Emmanuel não tem sensibilidade. Não, pelo contrário. Ele está ensinando ao Chico a maneira do Chico não ficar mais triste, ir atrás das pessoas que o procuram, sentir-se útil e fazer com que ele ague, ele dilua aquela tristeza, aquela mágoa que estava no coração dele. Mas muitas vezes nós não fazemos assim. A gente vai para o quarto e nunca mais sai. A gente vai num reservado e nos entregamos à depressão, à tristeza, e parece que nos agrada quando alguém vem lá nos paparicar. Muitas vezes nós colocamos uma máscara mais triste do que, na verdade, o nosso rosto está, para a mamãe, para o papai, para o namorado, para a namorada ficarem nos paparicando, fazendo massagem na nossa inteligência emocional. Isso não é saudável para nós. Pode ser agradável ao nosso comportamento infantil, mas não é saudável, porque nós nos apoiamos sempre em muletas. E se um dia você não tiver ninguém para te agradar, como é que você vai ficar? É você que precisa sair dessa situação. Sempre foi assim e sempre é nós que temos que conseguir fazer. Olha que frase linda de Emmanuel quando ele comenta sobre isso daí, ó. 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Notem que a inteligência emocional, a inteligência cognitiva são essas 2 asas que Emmanuel está falando. E são elas que vão nos levar à presença de Deus, que é o estado emocional. O reino de Deus está dentro de vós. Esse reino de Deus em nós é o equilíbrio nosso. Então ele continua. Uma chama-se amor, inteligência emocional, e a outra chama-se sabedoria, inteligência cognitiva. E o Emmanuel, nessa obra, Pensamento e Vida, dedica um capítulo inteiro para falar da inteligência volitiva, da vontade. Então, esse assunto que eu estou falando não é obra só da nossa ciência, da psicologia, ou obra do nosso estudo científico. Não, a nossa doutrina já está falando disso. Ela fala dessa parte. Veja o que Leon Denis diz na sua obra mais importante, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. São 3 as potências da alma, as potências que nós temos. São 3. Ele diz: o amor, a inteligência e a vontade. O amor que ele coloca aqui é o sentimento, tá, pessoal? É o símbolo máximo do sentimento. Então, o amor, a inteligência emocional, a inteligência, ele só coloca a inteligência, que seria a inteligência cognitiva, a nossa razão, e a vontade, que é a inteligência evolutiva. Então, tudo que fazemos faz parte dessas 3 inteligências, e o que mais está nos prejudicando, nos abalando, é a inteligência emocional. O controle emocional precisa estar ao nosso alcance, precisa estar com o nosso controle. E quando você conversa, pessoal, eu faço atendimento fraterno, acho que muitos de vocês também fazem, vocês conversam e perguntam sobre como é que está a pessoa, faz esse teste quando alguém estiver muito abalado emocionalmente, ou com um conflito entre as próprias inteligências. Fala: há quanto tempo você sofre com esse problema? Há quanto tempo você carrega esse sentimento?
Raramente, eu nunca ouvi. A pessoa responderá, desde ontem. Ontem que eu comecei a ficar assim. Desde a semana passada. Não, não. Às vezes é desde da infância, desde que eu sou adolescente, desde que eu saí da minha casa quando eu tinha 20 anos, hoje eu estou com 60. Desde sempre, filho, parece que eu me entendo por gente, eu sofro disso. A pessoa carrega uma vida inteira uma coisa, um problema, às vezes não resolvido emocionalmente. E se você não consegue acertar um problema matemático, pode ter certeza, não tem perigo quando você vê um filho não acertando. Agora, se a emocional dele começou a abalar, se houve uma contrariedade muito profunda, é o que nós temos de maior gravidade. E, pessoal, para a gente concluir, eu não posso passar muito do tempo, eu tenho aqui 9 minutos, mais ou menos, eu quero só fazer uma comparação para vocês que é possível se chegar a esse nível de inteligência que nós estamos querendo. É possível dominar a emoção. Nós já temos essas informações. Uma vez o Dalai Lama respondeu uma pergunta sobre se ele nunca havia ficado triste ou enfrentado a solidão. E ele disse que não. E ele percebe que o repórter fica tão decepcionado porque ele tinha uma sequência de 20 perguntas para fazer sobre inteligência emocional, sobre... E ele fala, nossa, eu já disse que não, agora eu cortei todas as possibilidades dele. E então ele disse que ficou triste quando a mãe dele morreu, mas durou 15 minutos e depois ele não compreendeu e não ficou mais. Pode ter certeza, pessoal, se vocês tiverem um ferimento no braço, vocês precisam passar uma pomada cicatrizante, um pó. Vocês não podem jogar ácido ali em cima, senão vai piorar mais. Se o seu sentimento já está destrambelhado, você já está sofrendo, você não pode ficar procurando argumentos para justificar que você deve ficar triste mesmo, porque não acaba nunca. Uma fogueira acaba por si só se você não colocar mais lenha lá dentro. Se você parar de pensar na situação, parar de pensar no quadro, a dor vai embora. Mas você alimenta a inteligência emocional, ela vive sendo alimentada com argumentos que provocam maior dor, maior discórdia, maior razão para ela continuar daquele modo. Isso não é verdadeiro. E olha o que acontece nessa comparação simples que eu vou fazer para vocês. Vocês sabem que no dia 11 de setembro, de alguns anos atrás, houve um atentado nos Estados Unidos. E vou ver se o horário, às 8h46 da manhã, na Torre Norte, a 790 km por hora, um avião se chocou contra a Torre Norte, no maior atentado bem-sucedido da história da humanidade. Logo mais tarde, às 9h02, um segundo avião da American Airlines se choca contra a Torre Sul, e em pouco tempo depois, essas duas torres implodem ali e morrem 3.000 pessoas. Na verdade, 2.996 pessoas morreram num único dia, ou envolvidos por aquele acidente. Guardem esse número, 2.996 pessoas. Essas pessoas, todo 11 de setembro, são homenageadas justamente porque foram guerreiros, foram vitimados de um atentado, e eles são celebrados e lembrados. E muitos de nós temos muitos parentes próximos ali nessa situação. Haviam brasileiros, haviam todas as nacionalidades ali. Só que numa conta rápida que eu também comecei a fazer aqui, em média, 1 milhão de pessoas se suicidam anualmente. Mas vamos arredondar essa conta ali para 800 mil, que é um número que está mais se confirmando. Se eu dividir isso por mês, vai dar 67 mil suicídios por mês. Se eu dividir por dias, vão dar próximo a 2.500 mortes por suicídios diariamente. Essas as que são divulgadas. A cada uma pessoa que consegue suicidar-se, ser bem-sucedido, 10 tentaram. E para cada um que foi bem-sucedido ou tentou, praticamente 20 pessoas se abalaram emocionalmente por causa daquela pessoa que se suicidou, da família. Se alguma mamãe ou papai aqui, ou irmão, que já perdeu alguém para o suicídio, e a gente sempre picha demais o suicídio, inconsequentemente, eu vou dizer, não fica preocupada não, mamãe, porque ninguém perde a condição de Deus e será recuperado na hora certa. Deus dará a ele
o que precisa ser dado para ele não fazer mais aquilo. E ninguém fala dessas pessoas que morreram por suicídio diariamente. Cadê os homenageados para eles? Cadê a preocupação com eles de fazer com que essas pessoas se preocupem mesmo em não cometer mais isso? Nós estamos avisando que no World Trade Center eles são homenageados e lembrados, e cada vez mais as revistas para entrar nos Estados Unidos estão sendo feitas. Quando eu fui na posse do Barack Obama, eu estava lá nos Estados Unidos, eu fui para Washington, eu tomei a revista mais forte que acho que um ser humano pode tomar dentro da vida. Eles me colocaram dentro de um aquário, sem água, obviamente, e eu passei por todos os testes possíveis. Passava um papel assim no meu corpo, na minha mão, cheirava para ver se eu tinha mexido com pólvora. Eles estão tomando providências para que não se tenha outro atentado tipo 11 de setembro. E qual a providência que nós estamos tomando como espíritas, como cristãos, para que não se morra mais do suicídio? E atentado, às vezes, pode até ser evitado se você descobre o plano antes. Mas como que você descobre quando uma pessoa calada compra um revólver ou bebe veneno, aprende a dar um nó de uma corda e se enforcar? Esse é o grande problema que essa palestra tenta resolver. O descontrole emocional tem matado nossa família. O descontrole emocional tem nos matado e a gente, às vezes, não percebe o quanto estava ao nosso alcance fazer alguma coisa por essa mudança. O nosso Mestre Jesus demonstrou claramente que ele conseguiu um equilíbrio emocional que nós estamos buscando. Quando ele foi crucificado, ele fez 6 longas caminhadas. Ele sai do jardim de Getsêmani, vai para a casa de Anás. Da casa de Anás, ele vai para a casa de Caifás. Na casa de Caifás, ele vai para a casa de Pôncio Pilatos. Na casa de Pôncio Pilatos, ele vai para a casa de Herodes. Na casa de Herodes, ele volta para a casa de Pôncio Pilatos e vai para o Gólgota, para o Calvário ser crucificado. Ele fica nu 3 vezes em público para apanhar. Qualquer ser humano nessa situação perderia completamente a razão. Há uma frase de um psiquiatra brasileiro, ele diz: quando o risco de morte é intenso, fecham-se os territórios da leitura, da memória, e o homem animal prevalece sobre o homem intelectual. Sob o foco da dor, fecha-se o mundo das ideias e abre-se o mundo dos instintos. Ou seja, nós, naquela situação, não conseguiríamos reagir como o mestre. Mas o mestre, mesmo naquela situação de dor, de dificuldade, ele acalma as mulheres, dizendo: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas sim por vocês e por seus filhos. Ele acalma as pessoas, ele pede perdão por todos nós, mostrando para a gente que ele atingiu o que é o perfeito equilíbrio emocional, que não vai ser nessa encarnação, nem na próxima, nem na outra. E eu não vou ficar falando nem aqui quantas vezes até imaginar quando que conseguiríamos ter um pouco de inteligência emocional. Mas eu, com vocês têm a minha palavra, pessoal, que eu tenho tentado não me importar tanto com as contrariedades, agradecer mais a Deus o mundo perfeito que Ele fez por nós, agradecer tudo o que está acontecendo na nossa política, agradecer tudo o que está acontecendo na nossa vida, tudo que está se transformando e nos transformando como seres humanos. E concluo, pessoal, dizendo um pensamento bonito de Maria Dolores, quando ela diz que nós não devemos nos abalar emocionalmente, mesmo que as pessoas tentem nos abalar, mesmo que dentro de casa tenhamos pessoas que são difíceis, que nos tocam profundamente na emoção, que nos provocam, ela pede que nós mantenhamos nosso controle através da prece, através do equilíbrio emocional. E ela diz assim: um companheiro de lado, triste, agressivo, irritado, causando-lhe preocupação, é sempre um irmão que procura consolo à própria amargura, pedindo-lhe compreensão. Se ele te oferece voz de briga, dê-lhe em troca uma frase amiga, mas que nada lhe faça alterar. Ou então simplesmente irradia uma oração de alegria que lhe atenue o pesar. Fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa e auxilia
mais e mais. Na multidão, no barulho, são tantas as máscaras de orgulho, são dores descomunais. Ante aos irmãos em revolta, saibas que estás sob a escolta do mensageiro do bem. A dor, com o tempo, varia. Cada um de nós terá a sua e o seu dia. Mas eu por isso lhe peço, nunca desprezes ninguém. Essa é a maravilhosa Maria Dolores, pelas sagradas mãos de Chico Xavier. E é o que ela nos pede, e é o que eu peço a mim mesmo todos os dias. Seja mais forte, seja mais forte. Deus está com você. Não se abale emocionalmente. Busque o caminho, as explicações, os remédios, os profissionais que vão te ajudar, que vão te auxiliar nesse caminho evolutivo, nessa conquista. Mas não desista de si mesmo, não perturbe a emocional desse modo. E caso uma força muito forte tenha abalado, ela vai passar, tudo passa nessa vida. É só você ter fé, manter o caminho reto do bom comportamento, da boa leitura, da prece, que não há dor, não há mágoa que resista. E quando saímos de uma mágoa, saímos mais fortes. E é o meu pedido, o meu desejo para vocês, da FABEM, para todos nós, que quando desencarnarmos nessa vida e voltarmos à nossa verdadeira pátria espiritual, recebamos um abraço do nosso anjo da guarda e escutemos dele assim: parabéns, Tato, parabéns, Rosana, parabéns, Alcino, parabéns, Carla Andréia, parabéns, Renato, vocês voltaram muito melhor. E essa confiança eu tenho que esse melhor é emocionalmente melhor, porque intelectualmente estamos sempre melhorando, como o próprio Livro dos Espíritos nos diz. Mas emocionalmente estamos estacionados muitas vezes, como crianças mimadas, aguardando que Deus faça a nossa vontade, que a família faça a vontade, que o esposo ou a esposa faça a nossa vontade, porque somos adultos mimados. E se não for feito assim, nós nos destruiremos emocionalmente e colocaremos a culpa nos outros. Meus amados amigos da FABEM, era isso que eu tinha preparado para vocês. Até tinha um pouquinho mais de coisa, mas o tempo é limitado demais e a gente fica aqui desejosos de poder voltar sempre que vocês precisarem. Fala em nome da FABEM. Muito obrigada pelo esclarecimento e pelo alerta. É muito importante que prestemos mais atenção naqueles que nos rodeiam. E a certeza de que o caminho está na prece. Só a Com prece certeza. vai nos ajudar e vai nos esclarecer, como você trouxe no conhecimento agora, e nos atentar para o outro que está do nosso lado, né? Muito obrigada pelos ensinamentos. Desejo que você tenha uma excelente semana e que não demore para voltar, para nos ensinar mais uma vez. Muito obrigada. Que nada. Um carinho, um coração amoroso desse, lógico que ia falar bem. É suspeita. Mas eu agradeço demais e sempre que quiserem é só me convidar, viu? Eu adoro dizer assim, Se esse você assunto que vocês... desejar ficar, nós vamos passar para o passe. E aí eu convido, se você puder. Se não puder, seja bem-vindo sempre. Muito Tá obrigada. ótimo. Obrigado a vocês. Agora eu convido a todos para a prece final e depois o passe. Tomemos uma respiração profunda e, diante de tanto conhecimento que nos foi passado agora, vamos agradecer ao Senhor Jesus por esse ensinamento, por essa clareza, por esse despertar. E por toda semana que virá, e com certeza nós vamos colocar em prática esse ensinamento que nos foi passado agora. E agradecemos, Senhor. Muito obrigada. Eu vou convidar o Edson para fazer a leitura final. Eu me antecipei, fiz a prece, mas eu faço outra prece depois. Muito obrigada. Irmãos, agora ao final da reunião, convidamos a todos a fecharem os olhos, a serenar os corações, colocando em nossa tela mental o Mestre Jesus. Senhor Jesus, agradecemos os ensinamentos de hoje, pedimos humildemente a vossa orientação para seguirmos a nossa jornada. Convidamos a todos para receber o passe
neste próximo momento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.